No dia 18 de maio de 2012, a alpinista amadora Shriya Shah Chlorfine partiu de um acampamento nas encostas do Monte Everest para realizar um sonho de infância. Durante a maior parte da vida, ela quis chegar ao topo do Monte Everest. Agora, ao iniciar sua jornada pelo vazio congelante da Zona da Morte, ela estava mais próxima do que nunca desse objetivo. Ela estava confiante e determinada. Nada a impediria de chegar ao cume. Mas, no final, foi essa mesma determinação que acabaria levando ao desastre nas encostas do Everest. Com apenas 9 anos de idade, Shriya Shah Chlorfine viu o cume do Everest pela primeira vez. Ela estava em um voo panorâmico de helicóptero, um passeio organizado por seus pais, que estavam ali ao lado dela para vivenciar esse momento. Maravilhada com o pico vasto e nevado, Shriya perguntou ao pai por que eles mesmos não estavam escalando a montanha e recebeu a simples resposta de que escalar o Everest era muito difícil. Sem se intimidar, Shriya respondeu que um dia escalaria aquela montanha. Nos anos após o passeio de helicóptero, Shriya buscou outros objetivos. Ela estudou na universidade no Nepal e depois trabalhou como funcionária administrativa a bordo de um navio de cruzeiro. Lá ela conheceu e se apaixonou por seu futuro marido, o músico de jazz Bruce Chlorfine. Eles logo se casaram e foram morar juntos em Toronto, Canadá, onde ela virou compradora de moda e abriu seu negócio. Só quando estava na casa dos 30 anos é que seus pensamentos voltaram novamente para a montanha que ela tinha visto e jurado escalar quando era criança. Agora, como adulta, era hora de realizar esse sonho. Apesar de não ter experiência relevante em escalada, ela declarou para seus amigos e familiares que em breve enfrentaria a montanha mais alta do mundo. Ao decidir escalar o Everest, ela estava estabelecendo para si mesma um objetivo imensamente perigoso. O caminho até o topo da montanha é repleto de perigos. Os alpinistas precisam atravessar profundas fendas em escadas de gelo precárias, dominar subidas íngremes e escorregadias e correr o risco de passar por cascatas de gelo perigosamente instáveis. E eles precisam fazer tudo isso enquanto sofrem com o mal da altitude. Mesmo alpinistas normalmente saudáveis e em boa forma provavelmente vão sentir um cansaço debilitante, falta de ar, dores de cabeça fortes e dificuldade de raciocínio enquanto sobem a montanha. Para avançar, muitos alpinistas precisam transitar entre vários acampamentos, levando semanas para se aclimatar à mudança de altitude. Ao chegarem ao acampamento 4, o mais próximo do cume, ainda enfrentam a parte mais perigosa da jornada. Eles então precisam chegar ao topo da montanha e voltar no mesmo dia, passando por uma área tão perigosa que é chamada de Zona da Morte. Aqui há só 1/3 do oxigênio do nível do mar, então todos, exceto os alpinistas mais preparados, dependem de oxigênio engarrafado para respirar. O caminho até o topo é estreito e frequentemente lotado. Alpinistas em uma investida ao cume travam uma batalha constante de vida ou morte contra o cansaço e a hipotermia. Na verdade, os últimos quilômetros da escalada estão cheios de corpos de alpinistas que morreram tentando chegar ao cume. Seus restos não podem ser recuperados com segurança e, por isso, permanecem preservados pelo frio, servindo como marcos sombrios para os montanhistas que seguem seus passos. Apesar do perigo, Shriya estava determinado a chegar ao topo. Como seu marido, Bruce Chlorfine comentou em uma entrevista posterior, se ela queria algo, não havia nada que alguém pudesse dizer para impedi-la. E assim, Shriya Shah Chlorfine começou a planejar sua expedição. Ela sabia que escalar o Everest seria provavelmente o maior desafio físico de sua vida, então treinou por muitas horas. Ela fazia longas caminhadas diárias pelo interior, ao redor de Toronto, e passava horas treinando em uma academia de escalada local. Ela também buscou arrecadar recursos para financiar sua escalada. Ela havia contratado a Utmost Adventure Trekking, uma empresa de guias novata cujos serviços eram menos caros do que os de seus concorrentes mais experientes. Mesmo assim, ela precisava de cerca de $40 mil
para a taxa deles e mais 60 mil para passagens, licenças e seu equipamento de escalada. Suas tentativas de arrecadar fundos foram quase todas mal sucedidas. Ela alugou equipamentos de escalada para uma sessão de fotos e depois mandou editar as imagens para criar uma foto promocional dela nas encostas do Everest. Ela criou um site para doações e organizou vários eventos locais para arrecadar fundos. Esses eventos atraíram alguma atenção da mídia, destacando que ela se tornara a primeira mulher canadense de origem sul-asiática a chegar ao topo do Everest, mas pouco ajudaram no valor que precisava arrecadar. Ficando desesperada, ela e o marido decidiram fazer uma segunda hipoteca na casa para cobrir os custos da escalada. No dia 20 de março de 2012, Shreya partiu para realizar seu sonho. Ela voou para o Nepal, passou uma semana descansando, reunindo seu equipamento e se aclimatando em Katmandu, e então começou sua subida na montanha no dia 27 de março. Logo ficou claro que ela não estava tão em forma quanto os outros alpinistas. O progresso dela era dolorosamente lento, com trechos que levavam cerca de 4 horas para a maioria dos alpinistas, levando 7 para ela. Na tentativa de ajudá-la, seus guias introduziram oxigênio suplementar muito antes do que normalmente fariam. Ela também precisava de muita orientação e instrução. Suas sessões na academia de escalada não lhe ensinaram a usar crampons ou equipamentos de escalada alpina. Ela teve que aprender essas habilidades nas encostas do Everest. Apesar dessas dificuldades, Shreya progrediu de um acampamento para o outro. Ela estava determinada e orgulhosa de cada progresso rumo ao seu objetivo. Durante os acampamentos, ela garantiu que um banner promocional com sua foto editada nas encostas do Everest fosse exibido do lado de fora das barracas da Utmost Adventure Trekking. Quando ela chegou ao acampamento 4, o último antes do cume, seus guias já estavam inquietos. O proprietário da Utmost Adventure Trekking e o Sherpa mais experiente do grupo decidiram não levar Shreya ao cume, temendo que seu ritmo lento colocasse ela e eles mesmos em perigo. Shreya não se intimidou e insistiu em tentar chegar ao cume, mas como as pessoas mais experientes do grupo se recusaram a acompanhá-la, ela acabou indo com 2 guias mais jovens e menos experientes. Na noite de 18 de maio, ela partiu, subindo lentamente a montanha, um passo de cada vez. Ela precisou descansar com frequência e acabou se atrasando no cronograma. O ritmo lento piorou devido aos atrasos pelo excesso de pessoas. No Hillary Step, um trecho difícil e estreito de subida quase vertical, pouco antes do cume, ela foi obrigada a esperar quase 2 horas pela sua vez de subir. No topo do Hillary Step, ela encontrou o proprietário da Utmost Adventure Trekking. Ele havia completado sua subida ao cume e estava descendo. Ele disse para Shreya voltar, que ela estava atrasada e arriscando tudo ao tentar chegar ao topo agora. Mas Shreya não pôde ser convencida. Ela estava tão perto. Ela sonhou com isso por tanto tempo. Ela ia tentar chegar ao topo. O dono lhe deu uma garrafa extra de oxigênio e a deixou com os guias juniores. Ela seguiu em frente e não muito tempo depois, ao final de uma exaustiva escalada de 19 horas, ela realmente alcançou o topo. Era por volta das 2:30 da tarde, meia hora além do tempo recomendado para retornar, mas ela estava eufórica. Ela desenrolou uma bandeira do Canadá e posou para fotos. A notícia de que ela alcançou o topo se espalhou pelo mundo, chegando a amigos e familiares, que comemoraram. Com pura determinação, Shreya havia feito o impossível. Mas agora ela se deparava com o segundo feito impossível. Descer de volta com vida. Depois de passar meia hora no topo, ela se virou e começou uma descida cambaleante. A essa altura, a luz estava sumindo e o tempo piorava, com ventos fortes levantando neve que cegava. Seus 2 Sherpas a encorajaram a seguir, mesmo com pouco oxigênio. Em poucas horas, eles imploravam para que ela continuasse andando, enquanto a apoiavam entre eles a cada passo do caminho.
Shriya, por sua vez, implorou para que eles não a deixassem morrer. Seus guias a acompanharam o máximo que conseguiram fisicamente, mas a 8.400 metros, ou 27.559 pés, ela parou de se mover. Agora já estava completamente escuro. Seus guias estavam exaustos, com poucos suprimentos e cercados por ventos uivantes. Eles não podiam fazer mais nada. Eles a deixaram e voltaram para o acampamento 4 para dar o alarme. A escalada de Shriya já durava tanto que os alpinistas começaram a subir para a tentativa de cume do dia seguinte. Um grupo encontrou Shriya e tentaram reanimá-la. Eles não tiveram sucesso. Shriya Shah Chlorfine realizou seu sonho de estar no teto do mundo. Mas agora, apenas algumas horas depois, ela estava morta. Levou 10 dias para recuperar o corpo dela. Enquanto isso, os alpinistas precisavam desviar dos restos mortais congelados dela. Ela foi finalmente resgatada e cremada. Ela foi uma das 11 alpinistas que morreram nas encostas do Everest naquela temporada. Os sinais de alerta eram claros em retrospecto. Shriya era inexperiente. O treinamento dela, feito no interior do Canadá e em academias de escalada, não a preparou para a realidade do Everest. Os guias que ela contratou também não tinham experiência, e o mais qualificado entre eles se recusou a levá-la, deixando-a nas mãos de alpinistas menos experientes, que talvez não sentissem que tinham autoridade para obrigar uma das primeiras clientes que mais pagavam a Empress a desistir. Acima de tudo, a própria Shriya não conhecia suas limitações, não voltou quando foi orientada a fazê-lo, insistiu, mesmo quando foi avisada de que estava arriscando a própria vida. Shriya Shah Chlorfine é lembrada com carinho por sua determinação, sua força de vontade e sua busca firme pelo que era mais importante para ela. Qualidades que a levaram a viver uma vida extraordinária, mas que também a levaram à morte.